preparar lugar, com aquela fala: vinde bendito do meu Pai, recebei por herança o reino que já está preparado desde antes da fundação do mundo. Então, como conciliar isso? Ok, vamos chegar lá. Eleição. É o seguinte, assim, José, foi muito boa a sua intervenção. Quando Jesus fala que onde eu estou estejais vós também, ele não está presente no meio da gente. Hoje. Sim. Muito mais naquela época. Por que muito mais? Muito mais naquela época, porque o reino vai estar absolutizado. Encarnado. Não é a mesma necessidade, não? Não é. Porque aqui, Luiz, ainda existe o mal, o pecado, morte, doença. O diabo está aqui, a gente sofre, a gente chora de dor, a gente chora de saudade. E no reino absoluto não vai ter nenhum tipo desse. As primeiras coisas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, nós não podemos ver Deus como é. Mas naqueles dias, o João vai dizer em 1 João 3, nós o veremos como ele é. Então, a relação de nós com o Senhor será uma relação perfeita. Ainda não é. Está falando na questão do filho só, né? Não, eu estou falando da questão da Trindade, do Deus eterno. Perdeu a parte da primeira aula, acho que ele está falando bem. Então, Vou falar desse vou falar. mas então beleza, continua. Então, Precisa atrasadinho dá trabalho. não, é aqui, ó, igualzinho. Eu falava uma coisa e ele perguntava, mas se você estiver na primeira aula, E ainda usando os avós. ainda pegando o gancho do José Henrique, Jesus disse, veja bem, outro versículo que às vezes as pessoas não entendem direito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai como? E no céu? Não. Se reconciliar com Ele. Eu não posso me reconciliar com Deus. Então, quando você escuta essas promessas de Jesus, onde eu estou, estejais vós também, ora, Ele está. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E naquela época do reino absoluto, ele estará com muito mais intensidade do que hoje. Que hoje tem mal, nós somos limitados, nossos corpos, né? É aquela história, por exemplo, eu gosto sempre de falar isso. Por exemplo, Giovanni, estive lá na tua comunidade domingo, um culto abençoado. Põe bombando nisso. A gente sentou na porta. Você podia dizer que Deus estava presente naquele culto? Em espírito, sim. Não, mas ele estava presente lá, mesmo em espírito. Por que a gente não morreu? Mas tem vezes que não tá. Veja, por que a gente não morreu? Porque onde o Senhor está, ninguém aguenta. Preste Toda a atenção. sua glória, não, né? Não, nem com a mínima glória. Lembra do que ele falou para Moisés? Então, como é que Deus está presente nos nossos cultos? Ele está de maneira disfarçada. Porque se Deus adensar a sua presença, Ele está em nós. a gente cai de joelhos. Se ele adensar mais a sua presença, a gente cai com o rosto no chão. Se ele adensar com mais força a sua presença, a gente perde o sentido. E se ele adensar com toda a sua glória, a gente é pulverizado. Mas ele está presente de maneira que não nos mate. Ele está disfarçado. Você falou em espírito. Mesmo espírito é o suficiente para matar a gente. Mas Lutero dizia, o homem usa uma máscara para se esconder, Deus usa uma máscara para se revelar. Então, ele está presente lá e a gente sabe que ele esteve presente e ele está presente na presença da sua palavra. E ele se revela na sua palavra, e ele está lá. E a gente sente a presença dele ali. E ele está ali. Isso porque, Caio, nós somos pecadores. Agora imagina, quando nós estivermos vivendo no reino da sua forma absoluta, onde nós não teremos mais nenhum tipo de limitação física e espiritual, onde nós veremos o Senhor face a face. Né? Esse texto aqui é muito importante. Ele é um texto escatológico, né? Eu só queria ler para vocês. Não retarda o Senhor a sua promessa. Porque, gente, o que
morrem. Mas, o que é imortalidade no seu sentido profundo? Ele manda o saco e tira um foco. A imortalidade é quando o meu corpo e a minha alma estão tão unidos que eles não se separam mais. É o corpo da glória que teremos quando Jesus voltar. Nós só seremos imortais naquele dia. Nós não somos imortais agora. Aliás, né, quando a gente fala que a alma da gente, ela só está completa e realizada quando ela está no corpo. Isso é importante. Você fala assim, mas e as almas que estão no céu e no inferno? As almas que estão no inferno estão sofrendo. As almas que estão no céu estão consoladas, mas elas estão sentindo falta do corpo. Tanto é isso que em Apocalipse capítulo 8, 9, quando as almas estão debaixo do altar, elas estão lá, elas estão clamando por vingança. Ou seja, para poder ter uma existência. Então, as almas que estão no céu, eles estão consolados, mas não estão se sentindo completos. Ai, que triste. Porque eles estão aguardando o dia. Eles estão aguardando o dia e aguardando com ansiedade, por quê? Porque a alma vai voltar para o corpo para experimentar. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. Peraí, pastor, fala de novo. O que você repete a frase? O que eu falei? Eles não esperando? Como é que é? Não, as almas que estão nos céus estão esperando ansiosamente a volta do Senhor, porque é quando Ele vai voltar ao corpo de maneira perfeita, porque a alma precisa do corpo. A alma que está no céu. Agora não fica pensando que você vai voltar magrinho, não, porque você não vai voltar magrinho. Por isso que os mortos vão passar eternidade. Se quiser, aproveita e pedala. E as outras almas? Qual as outras almas? Do inferno? Vão ressuscitar também. Tá, mas eles estão nessa vibe aí. A Bíblia não diz isso. É igual o John Trapp diz no século 17, 18. Onde Deus não tem voz, não devemos ter ouvidos. Então, o que a Bíblia fala, que as almas que estão nos céus estão almejando voltar ao corpo para experimentar a imortalidade e viver uma perfeição com Deus para sempre. Sim, até porque Tessalonicenses Paulo vai dizer, né, que os mortos ressuscitarão Os primeiro. mortos ressuscitarão. Ou seja, qual é o sentido deles ressuscitarem? Exatamente. Para quê? É para a existência ser uma existência perfeita. Então, a alma mesmo que esteja no céu, viu, irmão? Não, filho, o corpo que eu estou dizendo. Você Não, já foi embora. Esse é o restaurado, seu pai. Corpo transformado. Olha, meu Deus, a ressurreição é o que, filho? Corpo transformado não é esse corpo aqui, do pó volta à terra. Rapaz, o mesmo do Deus. pó volta à terra nessa primeira fase. Na primeira fase. Mas na a terra segunda devolverá. fase, na segunda fase, a Bíblia fala que os nossos não pode. O que é uma ressurreição? Ressurreição é quando eu partir para morrer. Não, qualquer ressurreição. Morrer eu já. Não, qualquer ressurreição. Mas qualquer ressurreição é a mesma. É o mesmo corpo, não é um outro corpo, é o mesmo corpo como Jesus teve. Algumas pessoas falam bem assim, mas Jesus reencarnou. Não, Jesus não reencarnou. Reencarnação é uma coisa, ressurreição é outra. A ressurreição é a mesma pessoa que passou pelo processo da morte e ela torna a vida a mesma pessoa, o mesmo corpo, a mesma estrutura. Só que naquele dia, quando o reino de Deus for absoluto, o corpo que o cristão vai ter é o mesmo que ele tinha, porém glorificado. A ressurreição de Jesus é deixa. A ressurreição, por isso que Jesus é chamado a primazia dos que dormem. A primícia dos que dormem. Então, assim como Cristo teve o seu corpo, o mesmo Jesus, o mesmo corpo, glorificado, é o mesmo que vai ser nós, porque nós ressuscitaremos com o mesmo corpo glorificado. Com as mesmas
mesmas marcas, até porque ele Com a mostrou mesma marca. a mão pra Exato. Olha, a forma humana que Jesus tomou, ele nunca mais vai perder. Uma vez humano para sempre, com a mesma forma. Agora eu só não consegui engolir muito esse tempo da alma ficar gemendo lá esperando. Ninguém falou gemendo. Tá gemendo. O texto, ninguém falou gemendo. Os caras da oitava. Olha, os caras da oitava nem Não, cara, dialogando. filho, esse é Ai, eu morri no paraíso já. Cuidado com o jeito Não, olha, o que o Milton falou, ó, presta atenção. O que o Milton falou é uma coisa que acontece muito. Eu morri, estou no paraíso, mas você não está completo. Só pode ser completo quando a alma está no corpo. Isso é um princípio bíblico. E isso que a gente fala, o fulano está consolado, de fato está. Ninguém nega o fato, e a própria Bíblia diz que está consolado. Oi, eu posso usar Mas, um exemplo? mas está consolado, está satisfeito é outra coisa. Por exemplo, eu fui no dentista. Eu estou lá na espera no dentista. Eu estou aonde? No dentista. Mas eu ainda não estou na sala do dentista. Eu só estou na sala de espera. Mas alguém pode dizer, mas não, pastor Wilson, onde Rio do Tago? No dentista. Os paraísos é uma sala de recepção. Você não estava aqui na primeira aula, lá é uma sala de espera. Uma sala de espera, É uma sala de espera. Então é a primeira etapa do céu. Sim. Ali eu falei aqui, você não estava, Jesus foi preparar lugar, porque não tinha lugar. É área de embarque. Claro, filho. Então é área de embarque, então. Exatamente. Também é área de embarque do inferno também. Também, lá também é lugar de espera. Inferno Só que é o hoje é um seguinte, lago no de céu, é melhor você esperar a volta de Jesus no ar-condicionado, né? Do que esperar no forno. O cara pode escolher, pô. Porque o inferno é ventilador. É só uma curiosidade. Aham. Você disse que o Jesus ele morreu, mas ressuscitou com o mesmo corpo. É o que a Escritura diz. E por que ele não foi reconhecido então pelos discípulos, aqueles que voltaram para Emaús? Por duas razões. Sim. Interessante, por causa Interessante. de reconhecimento. Por duas razões. Primeira razão, a razão da incredulidade. Porque o Cleófas e o teu parceiro de viagem não estavam esperando que o Messias fosse o Messias espiritual. Eles estavam esperando o Messias como o Messias civil. Segundo, aí vai um outro problema, e é um problema muito real, que é a relação de um corpo glorificado se relacionando com um corpo em corrupção. Então, no própria ressurreição, Maria não conheceu, não foi só Cleófas. Maria não reconheceu Jesus. Então mudou a fisionomia. Mudou, não vou dizer que mudou a fisionomia, mudou a estrutura corporal. É só o medo, né, que atrapalhou daí. Né? Os caras não queriam acreditar que era ele. Tinha um monte de situações, Marco. É o medo. Mas então, por quê? Porque não é a estrutura, a aparência era a mesma, mas a estrutura corporal era totalmente diferente. Jesus atravessava a parede. Gente, é impactante isso aí. Isso aí Não, não então é fácil de curioso você. até, né? Show de uma matéria. Se você de se direção. colocar no lugar dos discípulos, Não. é uma coisa extraordinária, até porque eles tinham dificuldade até de acreditar na ressurreição. Exato. Então aí eles veem Jesus passando pela porta, por exemplo. Meu Deus, Eu sumi na frente de todo mundo. É o fantasma. Então por isso, Marcos, que eles não puderam reconhecer. Então tinha ingredientes ao redor que impediram. E aí, como o Rildo falou, às vezes a gente mete o pau, mas os caras não reconheceram. Ó, você estava lá? Um negócio surreal, né? É A questão da totalmente pouca fé, né? Ou pouca fé, ou nenhuma fé, ou dificuldade mesmo, porque como é que se relaciona um corpo glorificado com um corpo corrupto? E para Limitado. processar tão rápido. Não tem. A glória é muito grande. Então eles não, né? Não A reconheceram. gente está tendo dificuldade de entender isso e tentar raciocinar e ver, imaginar. Eu, por exemplo, glorificado, você imagina você vendo Jesus, né? Então a gente está pior que eu disse. Pior que isso. Então ali, Milton, o que você falou, viu? Ali diz assim, ó, não é nem eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Eu não posso falar o que eu falo, eu tenho que falar o que a Bíblia fala, né? E a Bíblia diz assim, ó, quando, Apocalipse 6:9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor,
que sangue verdadeiro. Não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Eles estão clamando por vingança. Ou seja, tem alguma coisa que está aborrecendo eles. Apocalipse o quê? Aí, 6, 9 e 10. Então a cada um foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda mais um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus servos e seus irmãos que iam ser mortos como os igualmente foram. Então, eles sabem quem foram, sabem por que morreram, sabem quem matou eles e sabem que morreram quando não deveriam morrer. Ou seja, tem consciência. Tem total consciência. Como o rico no inferno tinha total consciência. Aliás, você pode observar aquela história que Jesus conta, que o rico não reclama que está no inferno. Você já reparou isso? Ele não fala, eu estou aqui injusto, eu não podia estar aqui, não. Por que ele aceitou estar no inferno? Porque ele sabe que merecia estar lá. É o resultado da É o resultado da vida dele fora de Deus. Ele vai ter os desejos. Tem que jogar para ele lá. E aí eu tenho essa mensagem que eu preguei, que é sobre um clamor missionário vindo do inferno. E eu preguei essa mensagem e eu disse que no inferno tem amor. Porque o camarada que está lá não quer que os irmãos venham, é porque ele ama os irmãos. A família. Ele ama a família. Outro texto bom dentro disso que a gente está falando, que está falando sobre o estado intermediário, é Hebreus 12, 22 e 23, né? Cidade de Santo, Monte Sião. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Sim. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aonde? Hebreus 12, 23. E aí, 22 e 23. você observa, viu, Luiz? Então aí, Luiz, você vai chegar a seguinte conclusão dentro dessa perspectiva, que o céu não é o nosso destino final. O céu é um lugar provisório, porque as almas não podem ficar andando por aí. Ou elas esperam a volta de Jesus do céu, ou esperam a volta de Jesus do inferno. Como também o inferno é um lugar provisório. Como o inferno é um lugar provisório. Agora, presta atenção, foi bom você falar nisso. Nem o céu foi preparado para a alma do crente, e nem o inferno foi preparado para a alma do incrédulo. Porque o céu é a morada de Deus, o trono de Deus, e o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então quer dizer que nenhum nem outro foi preparado para o ser humano. O que foi preparado para o ser humano? A terra. E a Bíblia diz em Apocalipse que Satanás, seus anjos caídos, os ímpios que serão julgados no juízo do grande Exatamente. E não só isso, o próprio inferno será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Então, esse é o estágio final. É o estágio final de tudo. Por isso que o novo céu e a nova terra será habitar a justiça, porque não tem mais nenhuma presença do mal. O inferno é a cadeia, né? O lago de fogo é penitenciário. Olha lá! Olha aqui! Não repara o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele... Gente, veja, eu sei que, de repente, algumas coisas que eu estou falando aqui é novo e é diferente para alguns de vocês. Porque isso choca com aquilo que é como uma informação que já estava aí no papel. Até que se sacuda e faça você pensar de outra maneira. E eu não coloco nenhuma coisa que não seja da Escritura. Isso que eu estou falando para vocês não é teologia luterana. Para mim, eu estou tranquilo, né? Mas eu sei que é novo, porque a gente está acostumado com outra ideia, outra mentalidade. Vamos para São Batista. Ó, não repara o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem a arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Agora, olha aqui. Olha as informações que Pedro dá, que não estão registradas nos evangelhos e que nem saiu da boca de Jesus nos evangelhos. Mas essa informação foi o próprio Jesus que passou para eles em muitas conversas que não estão registradas nos evangelhos. Não é isso que João falou? Se for registrar tudo que ele falou não caberia no livro mundo, no mundo livros, é um inferno.
E essa aqui é uma informação que não está registrada, mas Pedro lembrou 30 anos depois, ele lembrou, o Espírito Santo fez ele lembrar. Eu imagino Jesus andando com eles falando, irmãos, quando eu voltar de novo, vai ter uma transformação desse planeta. Aí ele começa a falar. Os céus passarão com estrepitoso estrondo. Jesus falou isso para eles. E os elementos desfarão abrasados. E também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas. Todas essas coisas. Todas essas coisas. Hão de ser assim desfeitas. Ele está falando do planeta. Deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vida do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Agora olha aqui, nós porém, nós quem? Os crentes. Nós cristãos, nós estamos no reino, segundo sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O que Pedro está dando informação que Cristo passou para eles? Tudo isso que vocês estão vendo serão desfeitos. Passará. Vai passar, vai ser renovado. E mais, e mais, e mais. Eu gostaria que... Quem não leu nada hoje? Esse aqui, ó, o mascote. Ah, mascote! Ô mascote, lê para nós Romanos. Preste atenção no que a gente vai ler. Romanos capítulo 2. Peguei. Não, perdão, Romanos capítulo 8. Essa agora se pegar ele no contrato, sabe? Romanos 8. Não. 18. Romanos 8 e 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tudo bem. Agora, olha o que Paulo fala agora. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a criação, o cosmos, está torcendo para que os humanos se convertam. Por quê? Porque eles só podem passar pelo processo da restauração se tiver a conversão de seres humanos. Por quê? Porque quando Deus criou o planeta e deu para o homem. Quando o homem caiu, o planeta caiu. Ou seja, a terra só pode ser restaurada se o homem se converter. Quando o homem for glorificado. Quando o homem for glorificado, o planeta será glorificado. Olha que interessante, Paulo vai tratando o universo como um ser. Olha o que ele diz. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Olha que tremendo isso aqui. Quem sujeitou? O homem. Na esperança, ele dizendo, a criação, a terra está na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, a terra vai participar da nossa glória. Sim. E qual é a maior glória que o Newton vai ter? É o Newton ressuscitar. Porque o Newton ressuscitando, ele ressuscita a terra. Oi, Gana, se você pegar no Velho Testamento, dentro do que você está falando, a terra, ela é até testemunha. A Bíblia diz que a terra é testemunha do que eu falo, da minha própria vida. Sim. Ela clama, ela chora, ela recebeu o sangue de Caim, por exemplo, entendeu? Sim. Então a terra clama por restauração. Clama. E mais, no verso 22, porque sabemos, quem que sabe? Ele está falando de quem? Não é o cristão não sabia disso. Porque sabemos quem? Só pode ser os apóstolos. Olha lá. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme. É o que você falou, Nilton. Restauração. Rio. A um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Por que a criação, o planeta suporta angústia? Porque a criação
mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, preste atenção, queridos. O planeta está esperando a ressurreição dos nossos corpos, porque ela só pode passar pela transformação se a gente se converter a Cristo, se o governo de Deus voltar para nós, porque o governo de Deus voltando para nós, o governo de Deus volta para a terra. Aleluia. Ou seja, quando Newton se converteu, as árvores glorificaram a Deus. O Newton está possibilitando eu ser restaurado. Eita, Deus. Você já parou para pensar nisso, cara? Que loucura! Cada conversão de uma pessoa na face da terra é um glória a Deus que as árvores, que as matas, que o mar, que a lua, que as estrelas dão. Aleluia. Porque é mediante a conversão do homem que ela vai ser restaurada. Amém. E mais, Isaac Newton, que é o pai da física, na segunda lei da termodinâmica, que se chama lei da entropia, que lei é essa? É uma lei que diz que determinado lugar está em desordem. Por isso que ela está em bagunça, porque há uma lei que leva as coisas a ficarem em bagunça. É igual o quarto do Luizão no seminário, né? O quarto do Luizão no seminário tinha a lei da entropia, né? Então o que diz essa lei? O Isaac Newton vai dizer o seguinte, preste atenção, que isso é importante. Ele vai dizer o seguinte, que o universo, ele partiu do organizado para o desorganizado. Caminha por fim. Agora, veja, questão, quem organizou? Vamos entrar na teologia. Quem organizou? Deus. Quem desorganizou? O que é uma estrela que brilha? É uma estrela que já morreu. O céu está cheio de cadáveres. Porque as estrelas morreram e só o brilho delas chegou agora. O que Isaac Newton disse? Que o universo está morrendo. Interessante que conflita com o princípio do Big Bang. Que no Big Bang diz que tudo partiu do desorganizado para o organizado. Então, ou seja, os próprios cientistas se conflitam porque eles não vão contradizer Isaac Newton. Então veja, o que Newton disse? Newton fez uma leitura científica que a Bíblia já está dizendo. Escatológica. Escatológica. Então, na verdade, o que o cosmos quer? O que as estrelas querem, Marcos? Querem mais que os seres humanos se convertam, porque elas vão ser restauradas também. Amém. A palavra ordem na Bíblia, uma vez eu pesquisei, não sei o que eu estava falando lá, parece 187 vezes na Bíblia Sagrada. Ordem. E colocar em ordem, né? Ou estabelecer alguma ordem. Certo. Por quê? Porque estava a lei da entropia. Então, dentro dessa perspectiva, por que ela morreu? Porque Adão caiu em pecado, caiu em desgraça e atraiu a Terra e o planeta e o cosmos para a tragédia, para a desgraça. Então, a própria natureza, ela está clamando por voltar ao princípio original, que é a vida com Deus e uma presença da própria natureza restaurada. E Pedro vai dizer exatamente isso: a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Porque, gente, eu escutei uma frase há muitos anos atrás de um pregador, eu nunca mais esqueci. Ele disse o seguinte, falando sobre a queda do homem e a terra. Ele disse: a terra como está hoje, nem Deus mais conhece ela. Meu Deus. Porque ela está completamente deformada. Se a gente olha uma paisagem linda e a gente fala, nossa, que coisa maravilhosa, o pôr do sol no mar, ou um lindo jardim florido, ou qualquer outra beleza da natureza, pois saiba que tudo isso que está acontecendo são deformações. Mas Deus, em sua infinita bondade, não permite que os nossos olhos vejam essa deformação. Ele só permite que a gente vê beleza, mas Deus olha a deformação.
Então, aquilo que é mais bonito na natureza, ela está deformada. E esse pregador pregou, falou tanto no meu coração, nem Deus conhece mais a terra que ele criou. Porque não é mais a terra original. Não é mesmo. Produz cardos e abrolhos. Você imagina assim, o pessoal há 100 anos atrás, né, 80 anos atrás, a diferença que era da própria terra. Eu tenho 50 anos, então eu lembro quando criança, meu pai olhava para o rio da minha cidade, que a gente... olha que coisa incrível, tá, gente? Mesmo sem conhecer as escrituras, as pessoas, os homens antigos, eles tinham ideia do próprio futuro, até da Bíblia sem saber, tá? Meu pai dizia assim, olhava para o rio que eu, para atravessar nadando, não era qualquer um na minha cidade. Meu pai encostava o caminhão e para pegar água, meu pai olhava assim e via a maneira como o povo tratava o próprio rio e a natureza. Meu pai dizia assim, daqui 30 anos não tem mais água nesse rio. Você vê que na minha cidade, esses últimos 2 anos, secou o rio, parou de correr por 2 vezes. O teu pai era um profeta, hein? Profeta do sertão. Rapaz, o pai dele não só matar uma onça, não, ele profetizava também. Profeta do sertão. Olha aqui. Ó, Professor, só uma coisa assim, tem aquela coisa da gente, se você falar assim, que a gente precisa viver o que a gente prega. Sim. E a gente acaba se limitando tudo do que a gente, tão pouco do que a gente prega, porque às vezes eu vejo a dificuldade, até para os pastores, eu sou pastor mais de obra social, mas a gente está sempre pregando alguma coisa ali, sempre repetindo aquilo, porque sempre tem gente nova chegando e está sempre repetindo as coisas. Então você começa a viver um ciclo bíblico de textos, de contextos bíblicos, alguns jargões, algumas pregações que são sempre você está pregando na igreja, sim, alguma coisa que você está sempre tentando convencer ou converter as pessoas. Então a igreja acaba girando sempre em torno de vamos dizer, umas parábolas, uns textos bíblicos muito superficial. E a gente acaba vivendo a superficialidade. Claro. Porque a gente está vivendo aquilo que a gente está pregando. Num texto desse aí, a gente nunca prega ele na igreja. E o que a gente precisa viver. E o que você está falando é exatamente dentro desse Mateus 5, isso que você está falando, só quero dar uma palavra aqui rapidinho. Quando a gente fala reino de Deus, a prioridade, preste atenção, Kelly, a prioridade do reino de Deus é a conversão do pecador, para que ele se reconcilie com Deus. É a prioridade, quem deve fazer isso é a igreja, é a 8ª renovada de Campo Mourão. Glória a Deus. E vai ser Vai. a primeira. E vai. Mas Deus também tem outras agências do reino de Deus na terra, sabiam disso? Quais? Obras sociais, hospitais, escolas, governo, não corrupto, mas governo. Segurança, por quê? Porque faz parte do reino de Deus todas as forças que levam à promoção do bem-estar do ser humano. O médico é ateu, mas ele nem sabe, ele está servindo a Deus. O hospital nem sabe, mas ele é um agente do reino de Deus. Para esse mundo, porque para que servem todas essas agências? Para minorar a desgraça, para diremir a tragédia. Então, todas as forças que existem no mundo, que visam promover o progresso e o bem-estar do ser humano, são agentes do reino de Deus. Não tem nada com salvação, não tem nada com perdão, não tem nada a ver com reconciliação, mas tem a ver com viver nesse mundo. É o que você está vendo. Boa ordem. É a ordem que você falou. Então, o ministério que você desenvolve trabalhando com dependentes químicos é um agente do reino de Deus. Que ora pode salvar um outro, e mesmo que não salve o outro, mas o cara tem uma vida transformada. Porque o reino de Deus, presta atenção, meus irmãos, quando ele chega, mesmo que o cara não se converta, pelo menos ele muda a sua ética. Se o cara não converter por causa da mensagem do reino, Zé Carlos, pelo menos ele vai parar de mentir, ele vai parar de bater na mulher dele, a mulher vai parar de falar mal dos outros, mesmo que não se convertam. Mas os princípios do reino ficam. Os irmãos estão entendendo? Olha aqui. Bem-aventurado
Quem que é humilde? Aquele que se curva diante de algo? E pitocói é exatamente isso. É alguém que se dobra diante de uma situação. Próximo meu. Então olha que interessante. Jesus disse que ninguém pode entrar no reino de Deus se não for pitocói. Bem-aventurados os humildes pitocói, de espíritos. Porque deles, ele já tinha dito isso com as crianças. Olha mais, bem-aventurados que choram, porque serão quando? Quando que vai ser consolado? Serão. No futuro. Serão no futuro. Olha mais. Que tipo de choro, pastor? Hã? Que tipo de choro? Clamando por justiça. Como João, de repente? Exato, como nós. Aí, o John MacArthur, por exemplo, ele traz uma interpretação tremenda desse versículo, ele diz que é como se fosse uma escada, assim, né? Começa com a pobreza de espírito e aí vai, né? Aí quando ele chega no choro, ele diz que o choro ali são aqueles que reconhecem a sua pobreza de espírito, a sua pecaminosidade, diante da grandeza e da riqueza do Senhor, e por isso choram diante do Salvador, do Senhor, da obra da cruz e tal. Acho lindíssima essa interpretação. E a ideia, gente... Não só com as tribulações, problemas, provações, dificuldades, tudo. mas pela própria, vamos dizer assim, miragem do Criador, da sua grandeza, da obra redentora. Ele olha para dentro de si, reconhecendo as suas próprias limitações, fragilidades e tal. E aí chora copiosamente diante do Senhor. E aí vem o consolo. Porque o consolo com letra maiúscula não acontece aqui. O que na verdade, olha, presta atenção. O Luiz está doente. O Luiz está, um exemplo, ele está com úlcera gástrica, muito séria. Aí nós vamos orar para Deus curar o Luiz. E Deus cura o Luiz. Você sabe o que é uma cura? É um remendo. Porque o Luiz vai ficar doente de novo. A verdadeira cura é do céu. Exatamente não. A verdadeira cura é a restauração de tudo no final. Porque até ir ao céu ainda não está completo. O que é completo mesmo na história da humanidade é a volta de Cristo, quando ele vai absolutizar o reino. Então, o Luiz foi curado da úlcera. Então, cura é um remendo, porque o Luiz vai ficar doente de novo. Aí amanhã, passa o tempo, o Luiz agora está com problema no rim, está com pedra no rim. Nós vamos orar para Deus curar o Luiz. Aí Deus cura. Acabou. Outro remendo. A gente vai se remendando. Porque o corpo continua corrupto. Quando é que o corpo não vai ter mais doença? Quando ele for o mesmo corpo da glória de Jesus. Aí sim, o que acontece? A gente lê essas bem-aventuranças olhamos para esse tempo nosso. Mas Jesus está falando de uma coisa muito maior do que a gente imagina. Quer dizer, Deus vai nos remendando na história até que no final, muito remendo não tem jeito, né? Aí a gente morre. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Agora olha aqui. Bem-aventurados os mansos, tráeis, porque herdarão a terra. Essa terra, transformada, glorificada, renovada, restaurada. Igreja renovada. Terra renovada. Isso é profético. Então, em Mateus capítulo 5, boa parte dele, Jesus se refere ao futuro. Agora preste atenção. Deixa eu falar uma coisa doida para vocês, das que eu já falei hoje. Vamos ler Hebreus, capítulo 11. Se for bravo, não vai ir para a terra, tem que ser manso. Não, ok, foi como você falar. Mansidão aqui não é passividade. Fala, Marcos, o que é mansidão?
mansidão nessa questão com Cristo, o cara é pacato, um cara tranquilo. Sem nada o incomoda, nada te tira a comunhão. Ok. A Bíblia fala que Moisés era o varão mais manso, mas o que Moisés fez? Então mansidão não é passividade. Eu acho que mansidão, pelo menos eu já aprendi, Manso, é alguém que se posiciona em Deus e reage como Jesus reagiria naquela situação. Jesus disse que ele era manso, mas ele fez uma azorraia. Então mansidão não é passividade, mas tem a ver com o que o Giovanni falou. Mansidão é o sujeito que é pitocói e em Deus ele faz qualquer coisa. E por Deus ele faz. Não levado pelo sentimento. Não, mas levado pelo próprio Espírito. Pela necessidade. Isso é o manso. O manso não é Então, ladrão, né? não, o manso é o sujeito que ele se reconhece como um pecador, um limitado, se entrega para Deus, e ele reconhece quando ele falha, ele reconhece quando ele é pecador, mas isso não é passividade, isso é coragem. Não pode ser descontrolado. Não, tipo, ele é controlado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo cuida dele. E no trato ele vai ser manso com as pessoas também. Então, e veja, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, não o céu. A terra. Então, quando a gente para olhar todos esses princípios, assim, eu falei para a gente ler Hebreus, né? Lê Hebreus 11:1. Hebreus, eu gosto muito de compartilhar esse texto. Hebreus 11:1. Pode ler. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não. Lê devagar. Não trata a escritura. A fé é a certeza. Não, mas também assim, meio bicholado não, também. Aí agora o negócio. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Certeza Das coisas que das se coisas que se esperam. se espera. Peraí, que tem uma coisa acontecendo aqui. Certeza, não vou entrar no mérito da questão de filosófica aqui da certeza. Não vou entrar nisso aqui. Falei lá na sua igreja, né, Joana? Sobre certeza. Convicção racional, não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar? A fé, pistes, certeza de coisas que se Espera. e a convicção de fatos. Veja, se a fé é certeza de coisas que se esperam, essas coisas estão aonde? Futuro. Preste atenção. O que o Apolo está dizendo para nós? Quando escrevemos, eu digo que foi Apolo porque o Lutero falou que foi, então é mesmo. Então o que Apolo está dizendo? Apolo está dizendo o seguinte: Perguntou para Paulo. nós falamos assim, nós temos que preparar o futuro. Mas dentro da perspectiva do reino de Deus, é o futuro que muda o nosso presente. E não o contrário. Quando eu tenho certeza de que, preste atenção, olha, outro texto de Hebreus, obrigado Espírito Santo. Outro texto de Hebreus, que ele fala sobre Hebreus capítulo 6. Sim. Hebreus capítulo 6, verso 5. Luiz, lê para nós. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. Veja bem, eu não vou entrar aqui se o cara perde saúde, não é nada disso. O cara perde, mas não é isso que eu quero falar. Veja, ele fala que hoje o cristão tem poder do mundo futuro. Ou seja, é o futuro que vem para o nosso presente e não o nosso presente que trabalha no futuro. Aí fala verdadeiramente que a fé anda na contramão. A fé anda na contramão. Então quer dizer que dentro dessa perspectiva do reino de Deus, é o que o reino de Deus lá no futuro diz que transforma o meu presente aqui. Não é daqui para lá e de lá.
vai contra. Então, quer dizer, dentro dessa questão da vida com Deus, é o que Ele me prometeu lá na frente que muda a minha vida agora. Então, o reino de Deus presente de forma provisória é reflexo do reino de Deus que será absoluto. E é essa certeza do reino de Deus absoluto que vai mudar o meu presente. Eu mentia antigamente, eu não minto mais esperando o futuro. Por que eu não minto mais? Porque no reino que virá não tem mentira. Por que Deus vai remendando o Luiz? Porque no reino que virá não tem doença. Interessante. Então, o que a gente tem que fazer? O Rildo tocou na ferida. Nós temos que fazer com que o nosso povo mire o futuro e não mire o presente. Porque a transformação do ser humano está no que o futuro tem reservado para quem crê em Jesus Cristo. É interessante, eu ouvi de uma ovelha minha esse final de semana e me fez refletir bastante, né? Eu fiquei feliz, né? Porque uma ovelha minha madura, esposa de um pastor, né? Que eu pastorei, o pastor também. Ela disse assim, pastor, eu dou glória a Deus pela sua vida. Não estou querendo me exaltar, nada. Não, a gente sabe que você Estou é testemunhando para edificação. A gente sabe, o Luiz sabe que você é um cara humilde. Eu estou testemunhando para edificação dos irmãos. Olha que humildade, até de falar do que ele é bom, gente. Pode falar, Eu não consegui, né? Estou testemunhando para a edificação dos irmãos, para que a gente se alinhe, né, com aquilo que a gente está aprendendo. Senão não tem sentido nem esses seminários. É verdade. Aí é o seguinte, ela disse assim, pastor, às vezes o senhor fica entristecido, e eu fico mesmo, né, porque esse era o assunto também. Eu estou 4 domingos falando sobre a volta de Jesus. Ela disse assim, o senhor fica muitas vezes triste, porque a igreja não está cheia, porque alguns irmãos estão em casa, não vêm para o culto, mas eu quero lhe dizer uma coisa. O Senhor nos fortalece. Qual coisa benção, né? Nos dá esperança. Quanto muitos pastores estão deixando as ovelhas mais fracas ainda. Ela falou isso, se relatando também a outras situações de outras igrejas que ela tem visto, entendeu? Então eu fiquei feliz, eu falei, puxa, ouvir isso numa pessoa experiente. Isso aí é de Deus, viu? É Deus usando a boca dela. Para me fortalecer. Para te fortalecer, para você não pensar, puxa vida, Deus, será que está valendo a pena? Exatamente. Senhor, Muito bom seu testemunho. Hebreus 10, 36, eu gosto sempre de usar isso aqui, se encaixa nisso que nós estamos falando. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É algo que tem que estar por vir, né? Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Não tardará. Todavia, o justo viverá pela fé. E o que é a fé? A certeza. Das coisas que não se Das coisas que se esperam. Eu sei, você deixa mais no seu. É isso mesmo, tem tudo a ver com isso. O Apolo era fantástico, né? Hebreus 10, 36. Apolo é fantástico, né, Luiz? Pastor, concordo. Fala, cara. Vou fazer uma pergunta. E como que a gente lida com isso de forma prática? No sentido que a gente conversou no primeiro momento, de que as pessoas parece que elas estão indo buscar uma resposta que talvez seja para o céu. Só que aí você vê que hoje as pessoas elas buscam a placa e não a cidade. Algo que aponta para aquilo. Então a pessoa vai para buscar a cura. Ok. Ela vai para buscar melhorar o casamento. Sim. Aí ela consegue isso. Aí nesse ponto ela parece que, ela ganhou o céu dela. Sim. Tá tudo bem. Ela conseguiu o que ela queria. Aí ela não quer o reino. Ela não quer o rei. Não. Mas ela não está errada também. Quem tem esse papel de alinhar ela, somos nós, não é? Entendeu? Sim. Porque a pessoa, ela está na ignorância. Os anseios dela são esses. Os anseios dela é melhorar de vida, é mudar e tal. Agora, quando ela chega na igreja, a mensagem que ela ouve é que vai direcionar ela. Vai alinhar ela, entendeu? Porque ela busca um sinal do reino. Ela quer os benefícios do reino. Exatamente. Mas ela não conhece o reino. Não, e aí vai o Rildo falou, de repente não é nem por culpa dela. Uma rejeição ao reino, né? Não, talvez ela não rejeita
reino, mas dentro dela ela tem os anseios do que o reino causa, sem que necessariamente ela precisa entrar no reino, porque ela não está sendo, o Rildo falou bem, ela não está sendo direcionada para isso. Ah, você quer prosperidade? Eu quero. Ah, você quer isso? Eu quero. Mas você sabe quem é que dá isso aí? O reino. Para você ter tudo isso aí, você precisa entrar no reino. O grande problema da igreja hoje é... Exatamente. Exatamente. Aí você, é o que o Rildo falou, a gente redireciona ela a outro propósito. Ó, se você tiver a vida reconciliada com Deus, na pessoa de Jesus Cristo, você ganha um kit. Você ganha perdão, ganha reconciliação, ganha nova vida, você ganha, parece venda de consórcio, né? Você ganha aquilo que você está pedindo, bênção no seu casamento, prosperidade e mais. Quando o reino for absoluto, você ganha o céu, e quando o reino for absoluto, você vai morar para todo sempre com o corpo glorificado. É um bom negócio. Você foi uma das 10 primeiras pessoas que ligaram. Entendeu, cara? Mas porque, olha, o que o Caio levantou e o que o Rico falou, completa muito a questão. O que todo mundo quer e não sabe? Os benefícios do reino. Porque de maneira espiritual e inconscientemente, ele almeja o que é perfeito. Sim. Ele foi criado para aquilo. O perfeito dela é o perfeito que todo ser humano almeja. Eu quero saúde, eu quero um bom emprego. Entende? Porque viver bem é o que o reino sempre propôs. Quando eu perdi o reino, eu perdi esse benefício. Então, a minha alma busca aquilo que de fato ela sabe que eu preciso. Mas o Rildo falou bem. Ok, vamos redirecionar o que você precisa. Porque se a gente ficar só em orar para o cara, veja bem, um dia um camarada chegou para mim, e foi aqui em Campo Mourão, já tem uns 5, 6 anos atrás. Foi eu não, graças a Deus. Não, um camarada aí, acho que é até da família, não lembro, eu não lembro, por isso que eu não vou, eu só vou dizer o que eu disse para ele. Fala o nome do cara, Eu não lembro, senão eu falaria. Entrega a barbinha. Ele veio pedir para mim orar, para que Deus, sabe aquelas pessoas que vivem penduradas na oração dos outros? Aí um dia eu fiquei tão assim, com o espírito de profeta Elias, que eu falei para ele assim, eu não vou orar por você não, eu vou orar para você se converter. O que você precisa é de converter a Cristo, não é outra coisa. Falei pro cara. É o crente 6 horas, né? O que você precisa é de converter. Eu vou orar, mas não vou orar para você ter isso aí não. Eu vou orar para Deus te converter, porque você precisa de conversão. E eu aceitou? Rapaz, ele ficou... Sabe? Mas eu falei para ele, e é verdade. Aí eu quero isso não. O que você precisa mesmo? O Rio falou a palavra bem certinho. É redirecionar a pessoa para o reino de Deus. Se você crê no Senhor Jesus e o reino habitar em você, as outras coisas você não perceberam? Porque tudo isso aí faz parte, né? Mas ele mudou de Deus, pastor, mas ele mudou de... Ele mudou de Não lembro mais, não. Ele ficou bravo comigo. Foi embora de Camorão. Mas o povo tá Tá lá no 8º. Tá lá. Se tá lá, já converteu. Agora, presta atenção, eu quero mais uma vez usar a palavra do Rio. O pastor Giovanni, o pastor José Henrique, o pastor Nildo, o pastor Marcos, todos aqui, o José, o Renato, o Sidney, pelo amor de Deus, redirecione as suas ovelhas. Nós estamos procurando fazer Eu isso. sei disso, eu só estou usando vocês para não ficar feio. Se o cara olhar pra mim e fazer igual tu falou, se tu tem que se ter, tu precisa se converter, eu caio no meio da hora, eu choro. Mas tem gente Pra mim é uma coisa. que se você chegar pegando Se o duro, cara ficar furioso, é porque ele nunca se converteu. tem pessoas que se você já chegar pegando duro ali, ele vira as costas e não quer saber. Então você tem que ter aquele jeito. Não, mas esse sujeito que eu falei, ele não é convertido, ele não era da igreja, ele era uma pessoa não cristã. Mas eu sempre dava, eu sempre orava por ele, mas eu era o cara que quer tudo de Deus, mas não quer nada com Deus. Sabe? Não é eleito. Não é eleito, não tem É jeito. igual o diabo, quer o que Deus tem, mas não quer. Calvinista ele. Hã? É calvinista. Eu estou aqui só para não deixar ele desanimado. Então veja, meus irmãos, a palavra de ordem no ministério de cada um de vocês, que eu digo porque eu fiz isso quando eu era pastor local, eu fiquei 1 ano e meio ensinando
ensinando o reino de Deus na minha comunidade. Vale. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Sem pressa, sem nada, usando basicamente esse material que vocês têm aí, só que agora que está bem melhor, eu estudei mais um pouco. Transformou a minha comunidade. Sabe, virou uma comunidade de amor. Eu não tive problemas. Gente, eu tenho a maior alegria de dizer, eu não tive um problema de relacionamento enquanto eu fui pastor ali. Não tive um problema. Mas cresceu bastante na sua igreja? Cresceu. Eu comecei com 6, em 2 anos eu tinha 50. Eita! É verdade, tinha 6 pessoas na igreja quando eu Mas assumi. batizou ou transferência de igreja? Você está perguntando se a igreja inchou? Não, teve gente que quis ser. Não, mas foi bom ele perguntar. Teve gente que quis ser membro da igreja, vindo de uma igreja, eu falei assim, negativo. Não aceitou, não? Não aceitei. A oitava aceita tudo. Não, por que eu não aceitei? Porque as pessoas que queriam chegar na igreja, queriam só. Uma mulher chegou que queria ser membro da minha comunidade porque ela queria batizar a filha dela. Outro queria que eu fosse membro da minha comunidade para eu poder casar o filho dela. Eu falei, negativo. Fique lá na igreja de vocês. Não aceitei, mas não aceitei mesmo. Outra queria ser membro da comunidade, mas era a pessoa que depois eu descobri que vivia passando a perna em todo mundo. Uma mulher lá, emprestava, não pagava, um rolo só. Eu quero isso? Tem que aceitar. Você tem que. Eu falei, eu aceito vocês, mas não é que eu vou aceitar, mas vocês precisam passar por um processo de conversão. Toma. Nascido de novo. Assim que eu trabalhei. Olha, enquanto eu fui pastor 4 anos naquela igreja, aquela comunidade cresceu em espírito, em graça. Eu vou falar igual o Wilton, não é para me orgulhar, não. É para dar o testemunho para vocês, que se vocês ensinarem o reino de Deus, você vai ter uma igreja transformada. Engajado. Uma igreja engajada. Gente, eu não precisava falar de dízimo, eu não precisava falar de oferta. É, tudo natural. Vinha a reboque a coisa. E a prosperidade. A prosperidade vinha. Quando eu ia fazer, porque lá na denominação, cada igreja tinha que, vocês sabem que igreja, vocês têm que dar um dinheiro para o caixa central da denominação. É o dízimo. O dízimo. Só que lá eles não davam dízimo, eles pagavam uma porcentagem, o cálculo era assim, por tantas pessoas, você na época dava R$30 por tantas famílias. Na época, eu estou falando de 10 anos atrás, era R$30 por cada família. Sabe o que eu falei para a igreja? Irmão, o que vocês acham que a gente deve dar para o caixa central, da nacional? O dízimo ou dar R$30 por família? Todo mundo falou, o dízimo porque é de Deus. E o que acontecia? A minha comunidade, que tinha 50 pessoas, em termos de finanças, dava muito mais do que a igreja de 1000 membros. Nossa. Só tinha milionário, né? Entende? Por quê? Eu não saí dessa igreja. Mas se você conhecesse, Isso aí era pra cima. se você conhecesse, você não falaria isso. Só tomar para teus amigos, não. Irmãos, pena que já o tempo está acabando, mas isso que a gente viu é o primeiro conceito. O homem tinha um reino e perdeu. Agora o próximo conceito que a gente vai estudar. Você entendeu que não deu para você fazer lá no Marama. Mas aqui foi bem mais estendido. Ficou igual, hein? Hã? Ficou no segundo também, tá vendo? Mas só que aqui foi mais estendido, né? Foi só 1 hora, né? Aqui foi 3. Rapaz, eu estive olhando, deu 1h20 de manhã. Rapaz. Nem coffee break? E a noite não, e a noite foi 55 minutos. Tirando só o que eu Mas falei. vai ter que voltar, não tem jeito. Mas o legal da igreja lá do Giovanni é que eles ficaram tão impactados com o que eles ouviram, principalmente à noite que a igreja estava, não tinha mais espaço para caber lá dentro, porque o povo Vai ficou assim. 30% ou 50%? 50. Assim, Mas lá estava 130%. 50 de um salão imaginário. Gente, nós vamos trabalhar no próximo encontro, nós vamos trabalhar migrar da religiosidade para um cidadão do reino de Deus. Essa eu não posso ver. esse arco-íris aí tá demais. Que arco-íris, rapaz? O que você está sugerindo? Tá muito Amém, meus irmãos? Progressivo. Muito
Tá andando muito com o Silvio. Porque o Luiz chegou agora, por último, ele vai orar para nós agora, abençoando os irmãos. Gente, daqui a 15 dias nós vamos voltar e nós vamos trabalhar isso aqui. Olha, se você quiser trazer um membro da sua comunidade para assistir essa aula, traga. Traga. Porque nós vamos falar muito de religiosidade. Se o membro não vir, leva o pastor, o professor até a sua igreja. Ah, outra! Cantou bonito, hein? Também acho. Vamos orar, meus irmãos, com o nosso amado Luiz? Amém. Querido Deus, querido Pai, agradecemos esta manhã por esse estudo, Pai, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em cada igreja aqui representada. Muito obrigado, Pai, por essa palavra, por enche do Senhor, ó Pai, que está dentro de nós, que estamos aí, ó Pai, colaborando com a Tua obra, Pai, Teu Evangelho, toda criatura. Sim. Nós louvamos e agradecemos por essa manhã, que essa semana continue uma semana de bênção, uma semana, Pai, de vitória, e que o Senhor abençoe, Pai, o alimento agora da nossa refeição, que o Senhor esteja abençoando e fortalecendo em nome do Senhor. Aleluia. Amém. O Luiz falou uma coisa muito interessante na oração dele. Isso é raro acontecer. Ele falou aqui, a gente estudou aqui a sua palavra. Amém. Foi de Gênesis a Apocalipse, eu mostrei para vocês, né? Quantas palavras tem, né? Quantos textos que a gente leu hoje de manhã aqui e meditou sobre eles com profundidade. Amém. Nada assim superficial. Sua oração foi muito boa, Luiz. Eu sou teólogo, né, pastor? Você é teólogo, não é porque é Calvinista, hein? Calvinista. Não,